processos de transformação. Quais são os fatores, então, que vão influenciar na escolha do processo? A gente já viu que material é básico, certo? Se eu tiver um material de extrema dureza, eu não vou conseguir fazer torneamento nele, por exemplo. Ô, professor, mas como é que a gente faz isso? Eu preciso de peças cilíndricas, e isso normalmente eu consigo por torneamento. Consegue por retífica. Mas retífica só tira carepinha. É lógico. Então o que você faz? Você pega um material in natura, né? O que a gente chama de aço mole ainda, usina, faz uma pré-usinagem, faz uma preparação, deixou ele quase nas medidas finais, agora você vai lá e faz uma têmpera. Endurece o material, endurece a superfície, deixa o núcleo um pouco maleável, endurece totalmente a superfície desse material. Agora você vem com uma retífica e só tira esse restinho que falta e deixa ela na medida certa. Aí eu vou ter um pistão e uma camisa trabalhando com um desgaste mais lento, né? Se eu puser em material in natura, trabalhar com outro, um aço in natura, sem fazer um tratamento químico ou termoquímico, o que acontece? Na hora que eu puser a bucha trabalhando no eixo, rapidinho que ela já estoura, né? Para que ela tenha resistência, dure bastante tempo, resistência ao desgaste, eu vou ter que ter superfícies endurecidas, porque vão estar trabalhando com atrito. Poxa, então o material é importante? É importante. Se eu tiver um material duro, extremamente duro, eu não consigo tornear. Mas daí eu consigo retificar. Então eu vou definir pela retífica, não pelo torno. Então a definição dos processos depende muito do material que você vai utilizar. Tá bom? Formas e dimensões. Isso aqui é básico, é vital, né? O que é isso? Olha, eu tenho uma peça lá, ó, que tem um perfil mais ou menos assim, ó. Vamos pensar isso aqui. Isso aqui é cilíndrico, aqui ainda tem um furo. Essa aqui é a peça. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um material, um bloco maciço de material, aí vou vir aqui, vou desbastar tudo isso daqui, tirar isso aqui na chave, depois vou meter aqui fresa e vou desbastar essa parte interna, depois vou meter uma... Não. O que eu faço? Eu faço um ferro fundido já com um molde nesse perfil. Certo? Então, formas e dimensões definem o meu processo? Influenciam o meu processo? Sim, influenciam sobremaneira. A quantidade influencia o nosso processo? Sim, nós vimos isso, né? Nós estamos falando de gestão da produção. A quantidade a ser produzida muda muito. Se eu tenho muita quantidade, altíssima quantidade e pouca variedade, eu vou trabalhar com produção em massa. Mas se eu tiver muita variedade e pouca quantidade, eu vou trabalhar por lotes. E se for peças quase que unitárias, eu vou trabalhar por lote sob projeto, sob encomenda. Certo? É assim que a gente vai funcionar. Então, isso influencia. A taxa de produção influencia? Lógico, né? Se eu tenho uma taxa de produção diminuída, eu posso fazer em ferro fundido, que é muito mais barato. Eu tenho poucas a serem feitas, né? Agora, se eu tenho que ter altíssima produtividade de uma peça em alumínio e produzir em larga escala, aí eu vou fazer ou ele injetado, né? Ou ele em coquilha por pressão natural, né? Pressão atmosférica natural. Enfim, o processo vai depender também deste fator, né? Dessa taxa de produção que eu preciso ter na minha linha, né? O grau de precisão e acabamento também. Veja, se eu preciso de um acabamento perfeito superficial, eu preciso ter uma superfície endurecida e preciso ter uma retífica. Agora, se eu não preciso ter um acabamento perfeito, eu só faço um torneamento e essa é a superfície que eu vou entregar para o meu cliente. Então, aí entramos em alguns dos nossos processos de produção. Não são todos, mas são os mais comuns, são os mais corriqueiros, aqueles que a gente mais vê no mercado. Muitos deles também têm seus subdivisões, né? Eu tenho forjamento a frio, forjamento a quente, eu tenho fundição em coquilha, eu tenho fundição em areia, eu tenho algumas variações. Mas aqui a gente só vai dar uma ideia geral do que é cada processo. Por exemplo, laminação.
processo de fabricação de chapa. Normalmente ocorre assim, ó. Eu tenho lá o material enrolado num carretel e eu tenho um outro carretel enrolador do outro lado. Tá? O que acontece? Eles estão presos. Esse daqui começa a girar e começa a tracionar esse material. Faz esse material vir para cá. Pois é, só que esse material estava com uma espessura assim. Aí eu pego os roletes deles e ponho um rolete e abaixo um pouquinho o rolete. E faço com que esse material passe por uma estrutura menor. O que acontece? Eu aumento a largura dele, mas eu diminuo a espessura. E eu vou laminando até os níveis de espessura que me interessam. Tá? Então, esse é o processo. Eu traciono aqui, eu puxo ele aqui, ele vai passando forçado entre dois roletes, os dois roletes deixam um caminho menor do que o dele e ele vai sendo esmagado, ele vai sendo laminado durante esse processo, tá bom? Aqui então nós temos os cilindros de laminação, o cilindro, né, o carretel, o cilindro enrolador, o tracionador, né, e o de desenrolo, aquele de alimentação. Extrusão. O que é extrusão? Olha, é muito comum a gente ver no plástico isso, né? Mas a gente vê também em metálicos. Uma das formas de você trabalhar a famosa extrusão é você pegar o plástico moído, né? E você alimenta a máquina aqui num funil. Você vai alimentando. Quando ele cai aqui, ó, ele cai dentro de um fuso, né? De uma rosca. E esse fuso vai girando e vai empurrando esse material, né? E vai empurrando, ele vai girando e vai empurrando esse material para lá. Nossa, mas ele já sai assim, mais ou menos na espessura? Daí ele entra num campo aqui onde ele tem um alívio, aí ele é forçado a passar por esse orifício. Nossa, o que ele sai do outro lado? Um tubo, né? Com a parte interna oca e uma parede sendo feita. Tudo isso por pressão. Por quê? Porque isso aqui vai girando e vai jogando, vai empurrando o material para lá. É uma rosca sem fim aqui. Isso aí gira, ela não sai do lugar, ela não vai para frente nem atrás, né? Ela fica girando e só os sulcos vão empurrando esse material e ele é forçado a passar por um orifício. A fundição consiste em você derreter o material e derramá-lo em cavidades. Essas cavidades a gente chama de moldes. E eu posso ter isso daqui em moldes de areia ou em moldes de aço, enfim, dependendo do material que eu esteja fundindo. Tá? Cada um deles tem uma temperatura diferente. Né? Se for fazer um latão, ele tem uma temperatura mais baixa ainda que a do alumínio e assim por diante. Então tem uma série de elementos que vão definir se você vai fazer fundido ou não. Geralmente o que faz com que você vá para o fundido é uma forma do material muito bem definida e que você gastaria muito se fosse desbastar a partir de um material completo. Forjamento. O forjamento a gente pode fazer a quente ou a frio, mas normalmente a gente põe a peça dentro de alguns roletes e pressiona, é uma prensa, você faz força contra e ele vai se desmanchando, ele vai assumindo a forma que tiver aquele molde em que você está prensando ele. Então, ele confere, normal, quando é a frio, o forjamento a frio, ele confere uma dureza na superfície, mas absurda no material, porque ele gera o que a gente chama de encruamento da estrutura metálica do material. E esse encruamento gera um aumento de resistência absurdo, mas ele fica frágil, né, ao choque. Usinagem. Usinagem é um processo natural. Né? Por exemplo, de um torno, você põe um eixo girando aqui e vai entrando com uma ferramenta e ela vai cortando esse material. Você vai avançando o carro da ferramenta, né, e vai tirando o material. Sai o que a gente chama de cavaco de produção. Soldagem. Soldagem está dentro daquelas uniões. Né? Uniões a gente tem normalmente duas mais comuns. A soldagem ou a união parafusada, né? Ou também rebitada. A soldagem é a mais comum quando você quer uma união fixa. Né? Quando você precisa desmontar em algum momento, aí você não usa solda. Normalmente, você usa uma junção, né, uma união
rebitada ou uma união parafusada. Por exemplo, aqueles grandes tubos das empresas de óleo ou de petróleo, né, aqueles tubos extensos, todos num processo de produção contínua que a gente explicou lá atrás, ele não vai soldar os tubos, por quê? Porque ele vai perder. Então o que ele faz? Ele solda flanges nos tubos. E aí as flanges, né, que são os discos, aí ele parafusa. E ele faz a união parafusada. Metalurgia do pó, é aquilo que a gente falou. Na cerâmica de alta alumina, ou até na cerâmica de piso, o processo é similar em termos de máquinas e equipamentos. Porém, o fechamento da cerâmica é muito mais simples do da alta alumina. Eu tenho um controle do forno, das temperaturas de forno, muito bem desenhadas e definidas. Normalmente você pega o material in natura, faz a moagem, joga ele num tanque de barbotina, um tanque onde tem aquele barro líquido, faz através de uma bomba, faz ele passar por alguns orifícios minúsculos e jogar, é o que a gente chama de spray dry. Ele joga isso aí dentro daqueles silos e joga esse material, né, esses pedacinhos de cerâmica, esses grãos de cerâmica a 7, 8 metros de altura, e nessa pressão e forçada ele tira a umidade desse material e ele cai como se fosse uma areia. Ou seja, o pouquíssimo de umidade que sobrou no núcleo do grão. O restante já foi eliminado. E aí você faz uma prensagem e põe ele no forno e obtém a peça no processo final. Aí você tem a conformação, né, parecido com o forjamento também, só que você faz normalmente em chapas. E o famoso corte, né? Corte em guilhotinas ou em serras, existem 2 ou 3 tipos de processo.